Au. Au, au. Eu não como sobremesa. É porque eu estou com pré-diabetes. Eu como fruta, tudo é sobremesa. Comi banana hoje. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 12 de agosto de 2009, quarta-feira, até meia-noite. Esse é o verbete 1292, 4 páginas, 44 elogios e 7 máximas. Certo? A gênere, dentro da ageneticologia, que é a hipótese da existência do ser humanoide tangibilizado de maneira fugaz nesta dimensão intrafísica, sem ter sido gerado pelos mecanismos fisiológicos da genética humana. A hipótese tentativa nas pesquisas avançadas, a gênese como sendo a crença pela qual as consciências evoluídas podem assumir por momentos a forma de pessoa viva, fenômeno denominado de seres entrantes. A forma humanoide sem genealogia, a manifestação assomática na dimensão intrafísica, as aparições fugazes, as tangibilizações ectoplásticas, a fugacidade característica dos agêneses, a forma transparente, a forma vaporosa, a forma opaca, os sensitivos ectoplásticos e a relação com os agêneres, o parafenômeno da materialização de consciência, os parafenômenos de efeitos físicos, a tendência da incidência das aparições dos agêneres serem mais frequentes com a evolução parapsíquica da humanidade na Terra. O fenômeno agênere percebido de modo individual ou grupal. Agora, no fim, nós falamos aqui, pela racionalidade pesquisística, o parafenômeno do agênere é sempre fugaz e precário, ao modo de extrapauta ou extrapolacionismo parapsíquico, veiculando mensagem específica. Como considera você a hipótese da existência dos agêneres? Já presenciou alguma aparição? Você vê racionalidade no assunto ou apenas crendice e folclore? Se você quiser aumentar, pode aumentar aí o princípio e as tecas. Faltam só 3 de cada um, tá certo? Agora, eu quero dizer para vocês que em matéria de agênere, o que acontece mais comigo são as formas que aparecem na hipnopompia comigo. Que até hoje, na minha idade, esse negócio todo, nunca eu deixei de ter. De vez em quando aparece. Às vezes vem o corpo inteiro, às vezes vem uma pessoa só, às vezes vem mais de uma pessoa, às vezes vem só o busto, a cara da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Isso aí é tipo agênere, porque eu vejo direitinho a coisa como se estivesse plasmada na minha frente. Agora, a plasmagem quase sempre é assim, ela não é quase que translúcida. Ela não chega a ser uma coisa de concretude muito séria, não. Agora, às vezes é opaca, porque a hora que aparece eu não vê nada atrás. Isso é o que acontece mais no meu caso. Eu não sei se é assim com o resto do povo que trabalha com problema de ectoplasmia. Agora aqui pergunta. Gostaria de explicitar uma ocorrência. Depois de uma boa aula, tanto na faculdade como de conscienciologia, parece que irá instalar um estado de euforia e estado de primener, mas não se completa. Parece que estou desperdiçando algo, não sabendo como organizar melhor esse estado. Tem estado bem predisposta à assistência? Como poderia proceder para dar a maior abertura para o estado de primener se completar? O problema é o seguinte, para esse caso, você está querendo forçar uma barra, quase sempre. A euforia com o estado de primener, aquilo vem espontaneamente com a pessoa. Agora, você está querendo provocar, gerar a situação, pelo menos uma parte do seu lado. Então, o melhor que você pode fazer é se predispor o que você puder nesse sentido.
emoção, pensamento, pensanidade, o ambiente, as coisas que às vezes dá certo. Porque quem manda na gente é a gente, né? Se eu quiser, por exemplo, ter euforia e privilégio, eu faço isso com a maior naturalidade. Quem manda sou eu. Eu, pelo contrário, minha vida inteira, há muitas décadas que eu vivo cerceando isso. Agora, veja, eu controlo com isso também minha pressão, uma opção de coisa. Você sabe, se eu tiver uma euforia muito grande, minha pressão sobe. Eu fiz experiência disso. Entende? Então, veja, isso aí tem que examinar, né? No caso dela aí, tem que ver o que é que pode, o que ajuda e o que atrapalha. O que é um obstáculo e o que é que abre o caminho. Sou separado há 2 anos e meus filhos ficaram com a mãe, pois não tem atualmente uma situação financeira estável. Mas acontece um problema. A mãe deles é dependente química. E quando vou visitá-los, o clima da casa é insuportável energeticamente. Como poderia ajudá-los efetivamente? Olha, aqui está uma situação difícil. O que é que eu posso falar para ele? Ajudar. Primeira coisa, dá um jeito de sobreviver, melhorar a sua situação financeira para recolher as crianças. É a única saída. Eu não vejo outra saída para isso aqui. Como é que faz? Agora, outra coisa, procura ter mais contato com as crianças para anular ou neutralizar a influência das drogas da mãe. É uma saída também, não? Agora, gente, eu estou aqui com um monte de material, inclusive oficial, mexe com o ministro, mexe com o secretário de Educação, tudo sobre a gripe, a influência H1N1. Eu já teve médico aqui dos nossos que já mandou recado para mim, que no início achou que eu estava exagerado, mas que agora ele acha que eu estou falando pouco. Sai dessa. Agora, a situação que nós estávamos falando sobre o processo no Chile é uma vergonha a situação do Brasil, realmente é aquilo que eu falei. Eu vi isso desde o início, achei que o remédio não era fácil, que a situação não estava sendo bem feita. Agora, os jornais estão tudo aqui falando como é que é. Vocês têm uma ideia, o Chile, aqui, eu vou dar os números agora, porque tem tudo aqui. A população, 16.601.707 pessoas, habitantes do Chile. 16, tá certo? 16 milhões só. Número de casos notificados, 342.588 casos. Número de casos confirmados, 12.030, sendo 1.126 graves. Número de mortes, 104. Tá certo? Agora, população do Brasil, 198.739.269 habitantes. Chile, 16, tá certo? Número de casos confirmados no Brasil, 2.959. O Chile era 342 mil, tá certo? Número de mortes no Brasil, 192. Entende? Número de mortes no Chile, 104. A média de morte no Brasil é 4,46 por dia que morre. Vocês sabem que é muito mais do que isso, porque eu não acredito nessa notificação. Isso não está correto. Eles não dando remédio, o cara está morrendo. Outra coisa, tem caso aqui, que está falando aqui, que o cara mostrou que estava com a gripe. No outro dia ele morreu. Se há pessoa com predisposição, morre mesmo. Outra coisa, me falaram hoje que na rádio, uma pessoa de Cascavel foi à rádio, um médico, e falou, meteu o pau no governo, no ministro, na situação toda, e falou que lá em Cascavel, só em Cascavel, já morreram 54 pessoas com a gripe. Isso não tem nada por aqui. Se Cascavel está assim, pensa bem as outras cidades, como é que não estão tudo furado? Foi à rádio e falou isso. Agora, veja, o Paraná está com 22% das mortes oficialmente, quer dizer, 20% quer dizer 22%. Então, cada 5 que morre no Brasil, 1 é do Paraná. Isso é oficial, esse aí ninguém pode falar nada.
Agora, o Senado, minha gente, decidiu suspender temporariamente, a partir de terça-feira, ontem, as visitas guiadas à casa por causa da nova gripe. Está certo? Senado. O presidente da Costa Rica, o Oscar Arias, foi infectado pelo vírus da gripe. Agora, aqui também está falando que o deputado federal Assunção, PSD, Espírito Santo, está com a nova gripe. Está certo? Então já tem deputado, presidente da República, em vários lugares. Os indígenas da Amazônia já estão com a gripe. Estão falando aqui, os primeiros casos já foram anotados aqui com calma. Temporão recebe crítica durante a audiência sobre gripe suína. Quer dizer, eu achei que esse cara era bom e é nada, o povo está tudo acabando com ele. Temporão recebeu crítica por ter usado apenas 11 milhões de 102 milhões destinados ao combate da gripe. Por que não usa? Vai deixar morrer um monte de gente? Ele está guardando o quê? Para quê? É o PT que está nessa? Como é que é esse negócio? É uma vergonha isso aqui. Agora, o líder do DEM na Câmara, o Ronaldo Caiado, lá de Goiás, disse que as pessoas estão sem tratamento e a doença sem controle. Aí o ministro falou que o povo está fazendo muito comentário cheio de ironia sobre a... Então, o Caiado virou para ele e falou assim: Vossa Excelência é infectologista? Temporão respondeu que não. Quer dizer, não é infectologista, não entende bem da situação, tudo indica político, né? A medicina fica em ponto secundário, não é isso? Agora, o Arias, ou esse Arias de Costa Rica, é Prêmio Nobel da Paz de 1987, esse cara. Esse que está com a gripe. Agora, outras coisas que tem aqui. Eles registraram aqui, o Temporão falou 192 mortes no Brasil, até ontem, a situação. Essa estatística oficial não mostra a realidade. Quem me mandou o recado está falando aqui, não corresponde. Agora, o ideal seria que todos os pacientes, aqui ó, estão falando que todos os pacientes em estado grave, com indicação de internação e com suspeita da gripe, são exclusivamente enviados 24 horas da cidade de Curitiba, que é o principal hospital das clínicas lá. Curitiba está um monte de gente, o negócio é sério. Aqui tem os dados, tudo como é que é. Aonde quer que a pessoa pode ser atendida, vários lugares que estão fazendo, porque lá estão fazendo um tratamento mais sério. Você sabe que eles passaram na frente do governo. É lá estão seguindo as técnicas do Chile. Agora, tem também outros países aí que estão seguindo. Por exemplo, a Inglaterra está na mesma situação do Chile também, levando a mesma consideração. Agora, Brasil, 3,24%, ou seja, uma morte a cada 31 infecções. Chile, 0,81%, uma morte a cada 124 infecções. Não é uma vergonha? O que é um país organizado? O Chile se organizou muito depois da queda lá do Pinochet. Agora, o negócio está tudo aqui, ó. Tanto infecções, os que morreram e a situação toda. O Chile morreu aqui até esse dia, aqui em 97. O Brasil já tinha morrido em 96. Agora, a proporção é a seguinte: o Chile 0,81%, o Brasil 3,24%. Agora, tem um monte de dados que já me mandaram aqui na situação. Agora, ó, o Paraguai parece que tem 264 casos. Não, 267 casos nos próximos 7 dias, que eles calculam que vão ter. No Paraguai, uma morte para cada 10 pessoas infectadas. Vocês já viram até agora. Está escrito isso, é oficial. Isso é ali, hein, gente? Ó, é o vizinho ali. O negócio é sério isso aqui. Muito sério. Agora, na Argentina, uma morte para cada 17 infecções.
Cara, 17 estão infectados, um morre na Argentina. Desde o primeiro caso, a gripe matou mais de uma pessoa por dia no Paraná. Está aqui, isso é notícia que está aqui. Mudança no uso do remédio reduziu doença em Foz. Está aqui também. Negócio sério. Está na internet, está por todo lado. De modo que nós estamos aí bem assessorados até com as ilustrações sobre os problemas da gripe. Eu já estou com um dossiê. Se alguém precisar de ler qualquer coisa, tem tudo aqui nos últimos dias, tá certo? Cascavel, a partir de hoje, vai fechar uma parte dos shoppings, das igrejas e da casa de show. Ixi, eu vou falar isso com a Graça, que ela está querendo levar 2 das gatinhas para ser operada amanhã lá em Cascavel. Mas vão de carro. Shoppings. Ela vai com o Ricardo. Shoppings, igrejas, casas de show e escolas. Uma parte disso vai ser fechada. Saber onde é que essa pessoa, que é uma especialista, precisa de fazer cirurgia dos olhos das gatinhas. Agora, o que se passa? Essa é uma especialista, essa senhora que está lá. Precisa de ver onde é que ela trata. Eles vão lá. Outra coisa, se ela vai ficar lá de um dia para outro, eu vou falar com ela. Não tem jeito, não dá para ficar, não. Cai fora. Porque o caso é sério. Quer dizer que eles vão fechar tudo, né? Tá. Mas a Secretaria de Saúde está contra. Quem estava certo é aquilo que eu falei, que o povo estava estocando comida. É bom estocar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, a Secretaria de Saúde é contra essa posição de Cascavel. É lógico. O PT vai perder dinheiro com isso. O governo vai perder dinheiro. Né? O processo é de só ver isso. Que morra, gente, desde que eu não perco o meu dinheirinho. A bufunfa, o vil metal, é uma vergonha. Né? Gente, é uma vergonha isso, gente. Comparar a gente com o Chile, 16 mil habitantes. O Brasil já tem 200 milhões, lá tem 16 milhões só. Ô, Antônio, o que você acha disso? Uma das maiores vergonhas dos últimos tempos para nós brasileiros. Eu estou besta. Eu falei para vocês desde o início. Eu vi agora na Globo News, então, tinham 2 infectologistas explicando a diferença, porque no Chile, a estratégia deles foi, assim que o paciente chegar, trata ele. E aqui no Brasil não, trata depois que complicou. E aí agora é que eles vão mudar aqui no Brasil. Então, mas isso tudo é para não gastar dinheiro. É o PT. O que você queria falar aí? Pelo que eu vi, o ministro também é contra usar o Tamiflu, né? Em geral. Aí, mas isso é bobagem, tem que usar. É preferível você usar tinha e que ter aqueles negócios do que você ir embora. Aqui, esse vírus é terrível. Todos os médicos que eu já conversei, que já mexeram com os pacientes, falaram isso. Ele é terrível pelo seguinte, ele se espalha com a velocidade de doido nos pulmões. E outra coisa, a maioria que está morrendo aí agora, com pneumonia, tudo é por causa da gripe. Eu falei isso desde o início. Eles agora estão admitindo isso. Então, veja, é preciso de combater o negócio instantaneamente. Escuta, o cara, já teve casos que o cara descobriu que ele estava com a doença, no outro dia ele morreu. Se a pessoa tem qualquer fraqueza, o locus menore resistência, aquilo que eu vi falando, ela vai embora. Agora, não tem jeito, não é só grávida, não. Grávida está chamando a atenção, porque quando ela vai embora, ela leva junto, né? Ela vai junto. Hein? Valdo, você viu na bula, esse Tamiflu deve ser um coquetel de coisas, né? Mas veja, ele mata o vírus, ele funciona. Eu também sou favorável. Está provado, o negócio é sério. Se dá, no primeiro, até o segundo dia, ele funciona, a pessoa não morre. Não interessa. Você agora vai ter uma diarreia e vai reclamar? Você quer morrer ou quer ter uma diarreia? Eu sou a favor que tome Tamiflu. Hoje eu estava explicando para o Eduardo o seguinte, eu tomo 5 remédios hoje diferentes, desses novos, né? Para me manter. Agora, eu estive fazendo o cotejo entre as bulas.
Desses 5 remédios, 4 podem dar diarreia na pessoa. Eu anotei lá, 4 deles dão diarreia. Agora, se você toma, como eu estou tomando, os 5, de vez em quando, de uma hora para outra eu estou tendo, coisa que não é comum comigo, que eu sou um relógio, né? De vez em quando eu estou tendo, mas é coisa rápida. Você está entendendo? É aquela descarga de fim de semana que o caminhão passa na rua e faz a descarga, aquele negócio todo, caminhão do lixo, entende? Mas veja, isso é preferível passar por essas coisas do que ter as coisas que... Eu estou me sentindo bem, estou trabalhando bem, estou com alto nível de produtividade, está entendendo? Com esses remédios todos. É melhor ter Agora, ó, eu descobri uma coisa, eu comecei hoje, hoje mesmo já houve renovação. Eu descobri que um deles, que é para minha hipertensão, que estava dando, eu fui ver por quê, que eu estava com sonolência, então fui ver nos 5, por que estava me dando sonolência, porque isso não é comum comigo. Eu estava chegando aqui, que era 1 hora depois que eu tinha tomado, e eu estava bocejando, etc. Eu falei assim, isso não está normal. Aí eu descobri um. Hoje eu deixei de tomar, que era antes do almoço, eu mudei os horários. Não senti nada aqui, desde que eu cheguei. Você está entendendo? Então, veja, remédio, você tem que olhar. Você tem que olhar as comorbidades e tem que olhar as interações do medicamento. Como é que é? Já é a 3ª posição que eu mudo. Eu estou começando a ajustar. Daqui a pouco eu estou dominando esse remédio totalmente. Entende como é que é? E eles vão funcionar melhor. Agora, estou bem. Outra coisa, o que é que eu fiz com o remédio que fazia eu ficar com sonolência aqui? Se eu tivesse fazendo uma soneca, não tivesse a tertúlia, era o máximo. Eu tomo na memória, me dá sono, buf, eu caio lá. Então, agora o que eu fiz? Eu vou tomar à noite, entendeu? Porque 1 hora, 2 horas depois eu vou dormir, o remédio, junto a fome com a vontade de comer. Aí eu não tem problema nenhum. Você está entendendo? Preciso de abrir o olho. Agora, esse é remédio antihipertensivo mesmo, sabe? Eu estou tomando 2 tipos, para um potencializa o outro. Agora, a minha pressão está uma pressão de garoto, né? É 116 por 58, quer dizer, uma loucura, né? A maioria, o dia inteiro. Então, isso me melhora a lucidez, o negócio todo. Até a minha memória tem melhorado com o negócio todo. Eu parei também com o remédio mais forte, né? O tal, lá. O Eduardo foi falar com o laboratório por que é que tem 3 pacientes dele que reclamaram da memória, para ver o que é que tem o remédio, porque faz muitos anos que eles não estudam como é que está a situação. Deve estar havendo alguma coisa com esse remédio. É você, o Everaldo e eu reclamando dele sobre o negócio de memória. Memória. Os que fazem, eu não posso tomar nada, remédio para dormir, que dá alteração na memória, no outro dia já dá, eu não tomo mais. Mas quais eram os remédios que você tomava? Recomendação médica para dormir, mas eu tenho dormido bem agora sem mas remédio. Você tem que olhar, porque não pode assim também deixar de não tomar, não. Tem que examinar isso com calma. Para dormir. Eu examino tudo. Eu passo pente fino em tudo. Vamos estudar, vamos ver se pode mudar um remédio, coloca o outro no lugar. Atualmente parece que nós acertamos a coisa toda, já está tudo mais ou menos coordenado. É tanto que eu não tive mais hipertensão de nada, nenhuma crise, nada. Já faz muito tempo, já muitos dias, não tem nada. Porque eu vou anotando. Na fase crítica, eu meço a minha pressão aí 6, 8 vezes por dia, até ver. Agora não, estou medindo 1 vez, 2 só no máximo, para ver. Eu tenho um aparelho, eu mesmo coloco, na mesma hora você vê e tal. E vê quantos batimentos cardíacos, tudo direitinho, sem problema nenhum. Agora estou me dando muito bem, esteira aeróbica, eu estou com tudo, me dá até vontade de andar mais, quer dizer, um perigo o negócio, à minha disposição. De modo que, cuidado comigo, que eu estou mais magro, mas cuidado. Esses medidores de pressão pequenos, foi o cardiologista que me indicou. É um ronron. Mas ele falou que me fez fazer um confronto com os aparelhos mais sofisticados. Mas o problema é o seguinte, com o passar do tempo, você domina o seu aparelho. Mas eu sei quando ele tem qualquer coisa. Alguma... Ele mostra o defeito dele, você faz de novo.
Então, mas quando ele tem alguma diferença em relação lá ao Você menor, mede de novo. Você deixa passar 2 minutos e mede de novo 3 vezes. Não, ele pode dar diferença em relação ao mais Não, sofisticado. mas é mínimo, e bobagem. fazer uma Ele conversão. funciona. O Mas ele funciona, cardiologista. besteira. Se você for olhar bem o aparelho, o Onron, por exemplo, ele funciona. O negócio é sério. Agora, o meu, ele bateu com o O sofisticado. seu é um Onron? É um sofisticado aqui. Não, esquece isso. Arranja um Onron, muito mais simples, põe só aqui, É, acabou. chama ON. Onron. O-M-O-R-O-N. Onron. Não tem erro. Mas Outra coisa, existe... custa barato, o tempo todo dado, na Argentina, na coisa, mas é que agora você não pode sair para comprar, tem que ver por aí. Comprar por aqui mesmo. É desse tamanho, ó. Aparelhinho desse tamanho. É aquele que vai no pulso. Põe aqui. Tem um do pulso. Não, você põe aqui, não tem nada de pôr aqui, não. É aqui. Acabou, fim de papo. E coloca a sua mão aqui, ó. Faz isso, ó. Entende? Acabou. Agora, quando eu meço de uma mão para outra, dá diferença. Não, mas é mínimo, isso é bobagem. Com o passar do tempo, você sabe as diferenças, as relações que tem, tudo isso é tudo. A esquerda parece que é melhor, eu não sei. Não, sempre é a esquerda. Esquerda que é o certo, que é do coração. Agora, por exemplo, eu sou capaz de abaixar ou aumentar a minha pressão sem movimento nenhum. Entendeu? 49 anos de pressão, se você quiser, eu dou uma aula sobre o assunto. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse cuidar da minha pressão, eu não tomaria remédio nenhum. Não preciso. Entendeu? Eu já falava isso quando eu tinha uns 30 anos, meu. Mas a gente não pode ser assim, né? Tem que usar os remédios, as coisas, é o jeito. Agora, veja, a Gênero. Esse povo que está morrendo, será que vai aparecer como a Gênero aí para vocês? É? Olha, tome o Tamiflu. O cara vai aparecer lá. A Gênero, aquele caso lá da mulher que apareceu em New York, lá no metrô, que foi uma materialização assim, bem Aquela lá foi esquisitérrima, né? Até hoje eu ainda tenho aquilo encasquetado comigo. Quando eu dessomar, eu vou verificar o assunto. Até lá, vamos ver o que dá. Porque até hoje eu não tive informação de nada, nem de ninguém. Você acha que eles podem se materializar assim bastante? Olha, com energia, se há ectoplasmia, eles materializam. Não há dúvida que materializa. Entende? Outra coisa, se há energia, se há ectoplasmia, você tem que lembrar que esses processos aí africanos, às vezes, têm materialização. E às vezes é coisa negativa, faz até transporte de um lugar para outro. Tal. Os fenômenos ocorrem, essas coisas sucedem, isso acontece. O negócio é sério. Agora aqui, ó, eu estou colocando isso porque é uma hipótese de tentativa, a pessoa tem que pensar. É igualzinho o caso das dragonas, esse negócio todo. Agora, a Gênero é uma coisa que a gente tem que estudar, porque isso está dentro do parapsiquismo. O Allan Kardec falou nisso em 1957, 1860, mais ou menos. Né? A coisa é séria. O que eu pesquisei aqui, o estrangeirismo aqui, o walk-in, eu estava pesquisando o que é. Em inglês é entrar, mas aqui deve ter um sentido. Não, walk-in é porque eles falam também drop-in. Às vezes, drop-in é quando o cara se manifesta. Walk-in é na hora que ele aparece. Caminho. Não deixa de ser uma entrada, assim. Né? Uma entrada. Essas coisas existem. O povo fala nisso já há muito tempo. Desde a antiguidade, né, essas coisas ocorrem. Agora, o problema é que isso é uma exceção. Tudo que é exceção é um percentual menor. Né? Não é o que predomina. E sendo assim, o menor é uma coisa mais rara, porque é exceção. Sendo raro também é mais difícil de estudar. Sendo mais difícil de estudar, a coisa vai ficando cada vez mais obscura. E é o que tem acontecido. Na parafatologia, na quinta linha, eu queria ver a psicoplastia e o psicossoma. Né? A psicoplastia e o psicossoma. O caso todo é o seguinte: quais as relações que tem aí no caso, o problema da ectoplasmia junto com a emoção da pessoa. Então, isso aí é mais ou menos sério.
É isso que acontecia no negócio do século XIX lá, os fenômenos, que criava problema, o médium, a médium, geralmente ficava acamada durante meses, devido ao processo emocional. Tem o caso daquela médium que apareceu aquela forma assim, ó, lá dentro do local da sessão, e o cara chegou e foi abraçar a forma. Na hora que fez isso, deu uma repercussão danada na médium. Ela foi para a cama. Mas, Valdo, aqui que a psicoplastia que eu vi aqui, o ectoplasma assumindo diversas formas. Agora, essa relação com o psicossoma, ele vai tomar diversas formas em relação à emoção. Não, porque o caso é o seguinte, às vezes eles acham que uma das hipóteses, por exemplo, da materialização é o médium que sai do corpo fica lá em pé. E ele começa a materializar com a ectoplasmia a fisionomia do outro que entra em cima dele. Então ele plasma o outro através do molde do psicossoma dele. Como ele plasmou o corpo através desse psicossoma. Entendeu? Em vez de plasmar o corpo dele, ele plasma o da consciência, que se manifesta. Essa aqui é uma das teorias que tem a respeito, uma das hipóteses. Então, no caso do fenômeno que você falou que às vezes aparece na hipnopompia, né, na hipnagogia, como se analisa o conteúdo de um fenômeno assim? Por exemplo, ele fez uma aparição, como é que se aprofunda esse fenômeno? Por exemplo, essas aparições que eu vejo comigo, todas elas têm uma mensagem. E às vezes é muito interessante, porque vem uma depois da outra. E você não está pensando naquilo. No meu caso, por exemplo, os processos são hipnopômpicos. É a hora que você está dormindo e você está acordando. Naquele período, então, às vezes já está fora do corpo, está descoincidido, tem mais ectoplasmia. Então, já aproveita e aparece. Então, agora veja, às vezes isso ocorre consecutivamente, em dias diferentes, quando eu menos espero, sou eu que provoquei, entende? Então, por exemplo, o caso da minha tia, foi um dos que aconteceu aí, mais ou menos faz um ano. Ela apareceu para mim isolada, muito bem, só para me cumprimentar, sabe? Me cumprimentar. Você notava direitinho, eu sabia pela telepatia o que ela estava falando, me cumprimentar. Passaram uns dias, ela aparece com o João Carlos, que era o marido dela, que a gente fez o enterro, aquela coisa toda. E os dois muito bem, os dois abraçados juntos, entendendo? Agora, isso, assim, nítido, aquele banho de energia que eu senti, tudo positivo, sem nada. Então você veja, como é que você vai ter dúvidas sobre essas coisas todas? Você está vendo o negócio todo, você está vivenciando a coisa. Outra coisa, o encaixe de um fenômeno com o outro. Comigo, às vezes, isso aconteceu mais de uma vez, assim, em seguida, tudo, como se fosse uma reação em cadeia de fenômeno. E outra coisa, você nunca sabe quando é que vai ter. Não foi eu que programei nada. É espontâneo. Agora, o fenômeno parapsíquico espontâneo, ele é muito bom, porque ele transcende a sua vontade. Né? E mostra para você também que você não está comandando, está governando a manifestação. Então, isso aí é muito sério, no caso. Agora, eu vejo que esses casos, por exemplo, dessas aparições hipnopômpicas, você não pode deixar de classificar isso também como agênero, porque essa segunda aparição demorou os dois. Ela olhava para mim e olhava para ele, para mostrar a situação, como é que ele estava bem, que ela tinha recuperado o João Carlos, que trazia para ele ver, que o João Carlos era esquizofrênico. Entendeu? A turma da Federação Espírita Brasileira tratou dele durante muito tempo. Ele era uma pessoa boníssima, todo mundo gostava dele, no normal dele, mas ele tomava remédio, foi internado muito tempo, teve tudo que vocês pensaram. Médico da Federação que tratou dele, tudo isso. Agora, ele era uma pessoa poliglota, entendia muito de inglês, estudou na Inglaterra, por causa do pai dele, uma opção de coisa, mas não deixava de ser esquizofrênico. E ele gostava de cantar. Ele gostava de cantar muito, eu já falei isso aqui. Ah, deusa da minha Roma. Mas ele tinha uma voz formidável. E ele cantava isso alto, sabe? Você sabe,
quando tem um karaokê dentro de casa, aquele negócio da família reunida, ele sempre tinha a apresentação dele, entendeu? Normal. Todo mundo gostava muito dele, ele era alegre, normal, não tinha nada, mas esquizofrênico, presta atenção. Era um processo genético, muito sério. Agora, ele morreu, já estava bem perturbado no fim da vida. E a gente, eu, meu irmão, aquele que esteve aqui, é que ajudamos a fazer o enterro dela e dele, tudo lá no Rio. Eles moravam na rua Pedro Américo, lá na Glória. Entendeu? Porque o pai dele é que toda aquela área lá era do pai dele, o português. Entende? Inclusive lá do palácio, aqueles negócios, tudo ali era dele. Ali era como se fosse a fazenda do pai dele, do avô dele, não sei. Mas o pai é que herdou e ele depois herdou uma parte. Então ele tinha um local lá que tinha uma casa, que é onde eles moravam, na rua Pedro Américo, perto da favela. Professor, pode falar, Luiz. Aqui a página 6, megapensionologia. Sim. Você escreve, a gênere seriam serenões? A gênere seriam serenões? Quer dizer, o que é que você acha? Eu estou perguntando, eu não estou respondendo, eu estou perguntando isso. Por exemplo, aquela dona lá do metrô aí que ele lembrou, seria uma serenona? Eu não sei. Vamos estudar. Tudo só hipótese. Agora, na página 7, em lexicologia. Agora, veja, aquela lá, eu admito que pode ter sido uma serenona, eu falei isso desde que não houve nenhuma. Por quê? Que é uma mulher, só nós dois, dentro da. E ela sumiu na minha frente, a hora que virei de costas, quando eu olhei, ela sumiu, como é que é? Ninguém some assim. Nem o Arindar não consegue fazer uma coisa dessa. O negócio é fácil. Não, ela me pediu o cartão. Eu peguei da minha carteira e dei meu cartão de visita para ela. Eu falei assim, eu estou aqui às suas ordens, tudo que eu puder. E anotei no cartão qual o telefone que tinha. Você está entendendo? Que já tinha já no cartão lá. É o meu cartão do Brasil, mas que estava no lugar que eu estava lá em Manhattan. Então, seu cartão te materializou junto com ela? Sumiu tudo. Agora, a coisa mais séria foi o seguinte, presta atenção, eu estou aqui, entrego o cartão para ela, me despeço dela, e ela também, eu viro. Na hora que eu viro, dou 2 passos, eu falo assim, gente, eu não vi nada na mão dessa moça, como é que é isso? Aí virei para trás, a moça tinha desaparecido, agora veja, lá não tinha lugar nenhum para desaparecer. Escuta, ali nós estamos falando na beirada onde o trem passa. Está entendendo? Para entrar, a escada estava à distância, muito distante. Outro lugar que tinha para ir para lá, tinha que andar muito. Está tudo visível. Eu falei assim, como é que é possível? Cadê a mulher? Aí eu fiquei assim, segurei aquele negócio assim, quando entrou aquele monte de gente, pronto, era o horário, aí já não deu mais nada para ver mais nada. Aí encheu de gente. Mas eu então fui para casa e falei assim, olha, tem uma senhora que me pediu, se alguém telefonar, eu quero falar com essa senhora, me interesso muito. Mas ficou até hoje, eu estou esperando até hoje. E o meu cartão foi embora. Aonde está? Aí ela está negócio, que ninguém saia, eu quero o meu cartão. Professor, na página 7... O que é engraçado é que eu só vi que ela não tinha nada na mão. Isso é que me chamou a atenção. Mas como é que uma pessoa vai? Gente, como é que uma pessoa vai com vestido liso, simples, no metrô, sem nada na mão? Como é que ela ia pegar o trem? Presta atenção. Ela tinha que ter alguma coisa, não tinha que ter? Foi isso que eu fiquei encasquetado. Aí eu falei, nada. Mas então, Luiz. Sim, queria pedir para você, para ampliar na página 7, legislação, a derogação das leis intrafísicas.
Onde é que Página 7. Legislogia. Ok. Derogação das leis Legislogia. intrafísicas. A derrogação das leis intrafísicas. Sim, o que você Tem quer? alguma coisa, eu estava associando aquela projeção que você teve em projeção da consciência com a monja, que você explica que ela derogou as leis intrafísicas aí. Por favor, Luiz, não fala tão perto do microfone, tá? A gente não dando- consegue entender. Não consegue entender o que você está falando. Falar mais devagar e um pouco distante do microfone, por favor. Tá, eu falar para a professora em legislogia, da derogação A das derrogação leis das intrafísicas. leis intrafísicas. O que você quer? Você pode ampliar Por o exemplo, conceito? a gênere, o fenômeno, a gênere, é a derrogação das leis físicas. Tudo que tem. A física foi mandada para o espaço. Deram uma banana para a física. Se vai admitir a gênere, não tem. A física é bobagem. Agora, Porque o professor, processo é um processo biológico associando. sem genética. Agora, a genética foi mandada para o espaço. Quer dizer, física, biologia, um monte de coisa. Matéria, química, bioquímica. Valdo, só que esclarecer que derrogar é abolir. Não sei se é problema de língua. Derrogar é abolir. Pois não é, sei derrogar é acabar com a lei. acabar com a lei. Será que... É dar uma tudo bem, banana sinônimo. para a lei física, as leis da matéria. Tá. Mas aquela projeção que você teve com a monja lá em projeção da consciência, que ela derogou as leis físicas. Sim, o que tem? Pois é, Tem. mas ela derroga. Com energia você derroga tudo. Agora, ó, a maior coisa de efeito físico que eu quero ver você derrogar é deixar a torneira cair a água e você falar assim, agora a água vai para a esquerda, ela vai para a direita, ela vai. Isso é que é derrogar a lei física. Essa aqui é uma boa. Porque na hora, em cima do lance, e a água não para. Como é que consegue fazer uma coisa dessa? Tá. Ela Obrigado. não para, ela cai pela lei da gravidade, ela cai da torneira, vai para o chão. Como é que é? Agora, isso que eu acho o máximo. Agora, eu fiz isso com meu filho. Ali. Isso lá na... Como é que chama? Tem aquela, lá em Copacabana, aquela galeria, acho que é a Galeria Canadá, não sei, Menescal. É essa, Menescal. Foi lá na Menescal. Mas, Luiz, você está entendendo, então? Derrogação, quer dizer, mandou a lei para o espaço, para o escambau. Não tem mais lei de física. E olha, é isso que é. A seção de materialização é um núcleo contra todas as leis da física. Agora, é duro, né? É difícil. Gravidade, esse negócio tudo vai para o espaço. Agora, tem coisas estranhas, né, que a gente tem que estudar nessa questão de efeito físico. Por exemplo, derrogação da lei da física, do jeito que apareceu aquelas fotos que eles mostravam na cova da Iria, quando houve aquela aparição com as crianças, em 1917, em Portugal, em que começou a chover umas coisas luminosas, brancas, em cima do povo. Quando eles tiraram a fotografia, todas as coisas estavam sem perspectiva, tudo do mesmo tamanho. Agora aí, falar assim, não, isso é falcatrua, mas como é que é falcatrua se o povo sentiu o troço caindo em cima? Então, é uma coisa que não há explicação, é quando acaba a perspectiva. Agora, veja, quando eu estava com o processo do EM, que ele mostrou para mim, lá no Rio, lá sabe, não, na Lagoa, mas esse não foi na Lagoa, o que eu vi mesmo foi lá, o jardim do nosso amigo lá, sabe, no mar. O jardim lá, o grandão que ele fez, lá teve. Agora, então, o que se passa? A hora que eu olhava, estava tudo normal. Eu olhava tudo, não tinha perspectiva. Eu olhava de lado. Como é que é possível? Passando o carro. Quer dizer, eu também não entendi nada. Então, eu lembrei, gente, é a mesma coisa daquilo que eles alegaram que podia ter sido um fenômeno, daquilo que aconteceu na Cova da Iria.
Mas veja, esse já era um problema do olho do EM. Eu vi isso. Estava tudo certinho. Agora, você olhava a árvore que estava aqui, a árvore que estava lá, estava tudo a mesma proporção, tudo igual. No aterro, tudo igualzinho. Isso não é possível. Em matéria de perspectiva, não dá, por causa da profundidade. Quer dizer, a lei da física, e essa deve ser das piores que tem, é o problema da perspectiva. Esse aí acabou com tudo. Agora, veja, como é que a visão dele, quer dizer, há um processo, então, que nós podemos adquirir para os nossos olhos, que vão permitir você ver sem perspectiva, que é o que aconteceu com ele. Tudo isso falta desenvolver. Para mim, é biônica, com o tempo nós vamos conseguir essas coisas todas. Aí nós vamos ter todos esses recursos que os bichos subhumanos têm, que nós não temos. Hein? A ausência do processo todo, né? Outra coisa, os olhos também, igual esses olhos de bicho, que tem uma porção de olho, tudo junto, nós vamos multiplicar o processo de visão. Alguma coisa eles vão poder Mas qual fazer. seria a vantagem de uma visão sem perspectiva, assim, o senhor conseguiu perceber alguma coisa? Você se sente como se estivesse lá. É porque dá uma desorientação espacial, você não sabe... Lá. Por exemplo, lá na Lagoa foi o contrário. Quando nós passamos na Lagoa lá com o carro, que eu olhei, eu vi o que tinha na água, eu vi o micro-organismo da água. Tem isso, né? Você vai lá. Agora, a água estava caindo. Ela estava caindo numa escada de água. Você sabe aquela escada de água que tem lá no processo lá da lagoa, caindo, havia muito disso, porque tinha desmoronado, eles fizeram como se fossem umas escadas, uns degraus para segurar. Foi nesse degrau que eu vi a água caindo. E eu vi direitinho o que é que tinha lá, como se eu estivesse olhando, porque trabalhei muito com microscópio. É como se eu estivesse lá com o microscópio, estou vendo tudo. Agora, eu dentro do carro, ali, ó. Mas eu estava em transe, né, com o negócio para ver o que era. Então, eu, na hora, ainda pensei, eu estou lá no corpo ou eu estou lá no negócio? Onde é que eu estou? Como é que é? Eu não sei. Mas a visão dele fazia aquilo. Então, por exemplo, até que ponto que poderia ser que a visão do EM era o fenômeno do alongamento? Do jeito que é que a gente tem aqui no front chakra. Isso tudo é para ser estudado, tudo é para ser pesquisado. E estudo eu já tive também, dependendo do EM. Você chega e vê, o negócio vai até lá, e você sente tudo o que é que tem lá, e depois vem para cá, como se tivesse uma tromba de, entende? De auscultação. É como se fosse um periscopão, um periscópio enorme, hein? É um zoom, até um certo ponto. Mas, Luiz, tem mais alguma coisa, Luiz? Sim, professor, aqui ensina imunologia. Aonde? É na página 6. Sinominologia. Você bota em item 2, força presencial. Força presencial. Sinominologia. Sinominologia 10. É força para presencial. O que tu queres, cachorro? O que você quer saber disso? Não, eu queria, você está colocando aqui a força para presencial do sensitivo, por exemplo. Ele trabalha ao mesmo tempo na parte física e na parte extrafísica. Não, eu sei. A força presencial amplia. Tá certo? Tem a força para presencial. Agora, o melhor que tem é a força para presencial quando você se projeta com lucidez fora do corpo. Isso aqui é o melhor que tem. Quer dizer, dentro da projeciologia. Tá certo? Na parapatologia, na parafatologia, não poderia ser acrescentado o parafenômeno das materializações de consciências projetadas? Eu já falei, né, em processo de materialização aí, né? Mas se quiser pode pôr aí. Mas é que eu já falei, no texto está falando em materialização. Estou voluntariando para o movimento Fora Sarney. Epa! Isso é uma mulher que está falando aqui, tá? Passei informação para alguns tuiteiros que hoje perguntaria para o senhor durante as tertúlias que nos dê uma dica do movimento de profilaxia. Haja visto que temos a pandemia da gripe e não podemos fazer movimento com aglomeração.
Dia 15 de 8, em todo o território nacional, vamos colocar panos pretos nas janelas. Tenho praticado EV o tempo todo e sinta conexão com os amparadores. Quer dizer, fora Sarney. Quer dizer, veja, colocar então, no dia 15, é daqui 3 dias, né? Quinta, sexta, sábado que vem. Dia 15, sábado, em todo o território nacional, panos pretos na janela, que é movimento fora Sarney. Se a pessoa puder, pratica o EV, que vai ajudar, né? Para dar força para o Sarney. Não é isso? Agora, o tempo todo, sinto a conexão com os amparadores. Isso é uma senhora que mandou para cá. Agora, eles não podem fazer aglomeração para fazer a pandemia, faz na base da janela. É uma saída. Quer dizer, o Sarney está movimentando o Brasil como ele nunca fez em eleição nenhuma, nem no Amapá. Fora Sarney. Agora, o negócio seria o ideal, eu vou dar, olha, se você está vendo, eu vou te dar uma. Arranja aquelas processos de fumigação do Detefon antigo, que isso é contra a sarna e outras coisas mais. Esse é que seria um bom símbolo. Fora Sarney. O que vocês acham? Não seria formidável? Eu não estou cobrando nada pelo meu processo de propaganda e design da situação, publicidade da história, mas sabe aquelas casas de Fleet? Fleet, tem um monte dele, não é isso? Mas o Detefon que era o mais sério, né? O Detefon é mais granfino do que o Fleet. O Fleet é mais antigo. Então, veja, é aquele que tem a latinha aqui e o negócio. De modo que esse é que seria. Outra coisa, a garrafa, o aparelho deve estar escrito fora Sarney, no corpo dele, sabe? Aquele de soprar. DT fora. DT fora. Tá certo? Eu estou dando a dica sem cobrar nada aí, participando do movimento fora Sarney. Agora, veja, a última vez que eu vi alguma coisa lá no Senado, eles falaram que já tinha 51% dos senadores que tinham assinado o negócio para ele cair fora. Vocês viram isso? 51%. Se os colegas dele, 51%, estão achando que ele devia cair fora, como é que esse cara tem a cachimônia, a cara de pau de conservar-se lá dentro, ficar lá dentro? Vocês não acham? Você não acha que se você está numa ordem que tem 51% do povo que quer que você caia fora, você vai ficar lá? Isso não é muita cara de pau, não? Hein? Pois é. Que coisa, não? Não é terrível você pensar numa coisa dessa? Isso apareceu no Globo News. Eu não sei se alguém viu essa notícia. Foi a última que eu vi. 51%. Já naquela relação que eles estão assinando. 51% deles. São 50, é mais de 51, porque são um monte, porque lá tem 80 e tantos. Tem mais de 50. O negócio é sério. Agora, veja, o Sarney, nem a gripe não conseguiu abafar o homem, nem a Petrobras não conseguiu abafar a situação dele. Eles tentaram tudo. Porque o governo, vocês sabem, um dos golpes que esse governo do PT faz é colocar um movimento contra aquele que eles não gostam. Eles não querem que combata a Petrobras, então colocam outras coisas. Mas agora, por exemplo, a situação está precária. Na questão do Sarney, a moça mesmo falou lá no Globo News, que não abafou nada. Entende? Que não conseguiu abafar, que a situação continua do mesmo jeito, a situação é precária lá. Tem a Dilma. Agora, a secretária é a Lina Vieira, né? A mulher diz que tem muita personalidade, igual a outra, as duas têm personalidade. Então, o negócio, seja homem, mulher, vamos ver o que é que vai dar, né? Agora, ali é o seguinte, está falando com a outra, porque não deve ter registro de nada disso, né? Então, como é que fica? Tem? Ela falou? Da conversa, mas ela tem
testemunha de que ela foi, que ela teve a reunião com a Dilma. E a Dilma está dizendo que não encontrou com ela. Então, complicou a situação. Agora, a primeira mentira oficial dessa Dilma Rousseff, não é isso? A primeira mentira oficial até agora, assim, institucionalizada, registrada, etc., tal, foi essa, né? Quer dizer, já está aprendendo, já é candidata a presidente. Já está entrando no lugar do Lula, já. Primeira mentira, primeira lição, ela já saiu bem, palmas para ela. Não é isso? Mentiu bem na hora certa. Sabe, o Vasconcelos, ele tem uma listagem das coisas que o povo de marketing fala para o candidato à política, o que é que ele deve fazer. O Vasconcelos tem isso, estudar a listagem. Uma delas é nunca se expor demasiadamente, nunca mostrar que tem dinheiro. Uma opção de coisa assim, tem tudo lá. É o que a turma de marketing fala. Então, a Dilma Rousseff já deve ter passado por essa. Agora, uma das coisas que eles geralmente fazem é jurar de pé junto que não fez aquilo, que não sabe de nada, né? Essa maioria é assim. Ovaldo. Sim. Pode falar. Aqui no Agênere, você acha que o Agênere pode ter um papel fixo, uma identidade conhecida, mas de aparecimento esporádico junto a um grupo? Pode. Eu acho que, em matéria de Agênere, o problema difícil é ele aparecer. Mas, se ele aparece, tudo pode acontecer. Cada ambiente que tem com predisposição para ele aparecer. Sendo assim, ele pode aparecer mais de uma vez, pode aparecer diferente, pode aparecer mais opaco, mais translúcido, mais transparente, mais vaporoso, tudo isso eu acho que pode. Sim, mas aí no caso eu estou falando dele aparecer de forma bem tangibilizada, a ponto de viver um papel igual definido, essa conhecido por lá, um grupo. Assim. Essa mulher lá no metrô, lá no Subway, em Manhattan, tudo pode. É outra pergunta. O agênere ele pode desempenhar uma vida intrafísica completa? Não. Eu acho isso impossível. É igualzinho, por exemplo, tem outras coisas que são... Tudo que é ilógico, é irracional, não pega. Em matéria de parapsiquismo, tudo tem que ser mais lógico que o que a gente já sabe. Tem que ser racional. Uma das coisas também que acho impossível, você está entendendo? É o problema, por exemplo, de uma consciência vir tomar conta do seu corpo e você cai fora do corpo e ela toma conta. Isso não existe. São esses que eles falam de personalidade também entrante em certos casos. Mas isso não, isso é irracional. Por quê? Não tem jeito. O problema da orientação do corpo é feito através das energias, mas a partir do psicossoma. Então não tem lógica, é impossível. Não tem jeito de derrogar a lei permanente para fazer uma coisa dessa. No caso desse, é preferível ter outro corpo. Então a pessoa renasce. Ela tem um renascimento diferente. Então, são coisas que não são lógicas. Essas coisas são todas efêmeras, fugazes. Por isso que ela chama fugaz. É um processo de gás. Quer dizer, não dura muito, é gás. Não é isso? Fugaz. Mais uma pergunta. O agênere, ele seria... Ele poderia ser a manifestação, por exemplo, da consciência como um serenão? De uma forma, assim, ele manifesta a energia dele e constrói aquela manifestação. Assim. Por exemplo, fazendo isso fora, né? Matéria de efeito físico, um serenão, tudo é possível. Se eles quiserem, eles derrogam tudo e fazem a situação toda, porque já comanda esse problema. Então, o que eu vejo é o seguinte, essas leis físicas têm o jeito de você burlar essas leis. Agora, eles é que sabem, a gente não sabe. Isso aí tem algum processo muito sério, que eu acho que diz respeito aos atributos, às faculdades mentais do serenão. Ele tem alguma coisa lá que ele movimenta dentro dessa situação que eu não sei o que é. Agora, você tem que lembrar que serenão, todos eles têm macrosoma. Né? Então, com macrosoma até eu, né? Qualquer coisa pode acontecer, né? Com macrosoma. O macrosoma já é, até um certo ponto, a derrogação das leis. Agora, tudo isso que eu falo de parapsiquismo é derrogação das leis.
Quem veio aqui, gente, é para virar bicho. Não pode ser consciência. Então, quando se manifesta como consciência, está derrogando a lei, de algum modo. A lei física. A rigor, o processo é esse. De modo que a gente, trabalhando com a conscienciologia, você derroga as leis o tempo todo. Mas o que mais? O que é que você tem aí mais para nos oferecer? Sobre essa situação que nós estamos vivendo aqui na Cognópolis, né, da tertúlia, né? Eu, até certo ponto, eu achei assim, que o fato de estar fechado aí, né, a tertúlia, representou assim, um certo instigação das pessoas pensarem, né? Sobre as pessoas se autorizarem ou não a participar aí do processo. Isso aí é bom para Como é que você vê isso relacionado com a quebra de regras? Isso aí que você falou. Agora, isso é importante. Nós estamos tendo uma experiência que já não tinha antes. Né? Eu nunca tive essa experiência aqui. Nós já estamos passando para 8 anos de tertúlia e essa é nova, é uma coisa nova. Não é ideal, é um negócio um pouco crítico, mas é uma experiência nova. Vamos tirar partido e aprender alguma coisa com isso. Né? Você vê bem aí onde você está sentado? Você está enxergando bem a gente? Você está vendo? Não, está projetado, que eu estou fazendo ver, mas agora? não está muito claro. Não. O que eu estou fazendo agora? Está dando tchau. Então tá. Está vendo bem. Tá bom, obrigado. Tá. Ele viu o tchau na hora. Mas olha, quem é que está com a... Tem alguém que está aí com... Pode falar. Waldo, você comentou aí do processo do remédio e do colesterol, né? Então, eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu podia fazer um depoimento da experiência que eu tive em relação aí ao processo desse medicamento, que me fez ver com uma perspectiva diferente, né, a questão da medicina e a questão da alimentação. Então, num primeiro momento... Você nunca tinha tido experiência com remédio assim, não? Não, nunca tive, não. Puxa. Primeira vez que eu tomei um remédio sério... Não, eu tenho meio certa experiência. E que percebi a alteração que o medicamento promovia. Então, eu fui descobrir que esse medicamento é um grande exemplo da máfia que se constitui aí o processo dos laboratórios médicos. Né? Não, é uma máfia, nós todos então, sabemos eles disso. faturavam 11 bilhões de dólares por ano em 2001, vendendo esse medicamento, que é da classe da estatina. Né? E eles reduziram, então, os limiares lá do colesterol para 20 pontos e passaram a faturar 30 bilhões de dólares. E esse medicamento, os malefícios dele são tremendamente superiores aos parcos e pequenos benefícios que ele apresenta. E aí, como é que os médicos prescrevem? Então, a gente vai ver que os médicos não sabem disso. Essa decisão vem lá de cima. E, inclusive, o Eduardo, amigo, tentou me ajudar ao máximo nesse processo. Ele me passou lá o material que ele estudou para tirar a especialidade, para fazer a prova de especialidade dele. E aí a gente vai ver que o problema, na realidade, é a alimentação, porque o fato de ter colesterol alto não significa que a pessoa esteja doente. Pelo contrário, as pessoas que vivem mais, em geral, têm um colesterol alto. Então, o problema é a oxidação do colesterol, do LDL. E o que acontece? O que oxida o colesterol é a alimentação. Então, o processo está na nutrição. A nutrição também está ensinando coisa errada, na medida em que o grande problema que oxida o colesterol e que gera arteriosclerose é o problema do amido, do carboidrato. Existe também um outro conceito aí que a gente não pode esquecer. O sexo oral faz a arteriosclerose. Isso é um negócio muito sério. Isso eu estudei muito, por causa do meu negócio de ter estudado muita sexomática, eu cheguei a essa conclusão. Agora, por que é? Vamos agora estudar. Eu estudei odontologia, você sabe. Então, existe a periodontia, ou a periodontologia, ou a periodontite.
que é a infecção em torno dos dentes que pegam através da gengiva. Isso aí ocorre devido, por exemplo, a algum bichinho, DST, entende? As doenças do próprio processo do próprio sexo, através de sexo oral. Então, o que se passa? Vem aquele bichinho no sexo oral, vai para a boca da pessoa. Aquilo, então, com o passar do tempo e a repetição, vai infectando a gengiva. Aí a pessoa começa a ir no periodontista, que começa a fazer aquela limpeza, tirar tártaro e limpar aquele negócio todo. Nesse período que o negócio está assim, que a pessoa está lá com a periodontia, hoje está mostrando que aquilo vai para o processo sanguíneo e aqueles bichinhos se depositam nas artérias. Então, tem arteriosclerose que o processo é devido a esses bichinhos. Esses micro-organismos têm vários dedos que fazem isso. Agora, o mais sério é o do clamor. Você já viu falar o clamor público? Chama clamídia. Esse aqui é o mais bravo. E outra coisa muito séria. Em certos lugares, se for examinar, 90% das mulheres têm clamídia, lá embaixo. Então, você já viu. Tem problema desse, que processo aí é sexo oral. Com isso, é um problema. Uma outra coisa terrível nessa história de sexo, isso eu falar lá no meu curso. Uma mulher boazuda, sexy, como o americano gosta de chamar, sexy, com Y no fim, ela atrai mais, porque ela é boazuda, ela é sexy. Então, o que se passa? Tem mais relação sexual. Essa mulher, geralmente, é que tem clamídia mais clara. Então, a mais bonita, boazuda, sexy, às vezes é que tem mais clamídia. E são essas que têm mais processo. Agora, você sabe, clamídia é um problema. Mas, Walter, só para completar, então, o importante no processo da arteriosclerose seria, um dos principais fatores, seria o processo da alimentação através do carboidrato e do açúcar. Então, a pessoa, antes de tomar, não é só tomar estatina, mas ela deveria se preocupar, em primeiro lugar, com a alimentação. Sei, mas só a alimentação no sentido de evitar. Não corrige depois que tem lá o negócio, não. Remédio realmente ajuda. O problema é ver qual remédio que ajuda. Porque só alimentação não dá. Quando o negócio já, a luz da artéria já diminuiu, isso é um senhor problema para tirar aquilo lá. Por isso que eles usam isso. Você sabe que agora também, esses recursos que eles usam aí na cardiologia, isso já está sendo debatido também, está controvertível, né? O negócio de fazer stent também já está. Não é todo caso que deve fazer stent, nem nada, não. Valdir, até onde eu estudei, eu acho que a alimentação é o principal fator que pode ajudar a reduzir. Pode, mas agora eu acho difícil, a hora que o negócio está instalado, de voltar atrás só com alimentação. Eu acho difícil. Um depoimento. Quando eu estava no Rio, eu estava com colesterol alto, nunca tinha tido. E um médico receitou maçã em jejum. Eu comecei a comer, nunca mais. Hoje, eu assumi no meu hábito diário, de manhã eu como maçã, depois de meia hora que eu vou tomar um café, e eu nunca mais tive problema de pressão alta. Foi um médico homeopata que passou. Não, maçã em jejum estabilizou hoje meu mesmo colesterol. Eu comi maçã. Ajuda. Agora, isso tudo são coadjutores. Agora, o processo é que cada caso tem que ser estudado com calma. Pergunta, teria sido Jesus de Nazaré um agente de prolongada manifestação? Não, isso é besteira. O J. Cristo foi um cara, nasceu mesmo, de útero, tudo bonitinho, era gente igual os outros mesmo, besteirada. E os Mahatmas que apareciam para Helena Blavatsky? Nada, essa aí aparecia igual a turma aí, desse processo africano.
Ela fumava charuto, para você ter uma ideia. Não tinha gente grandona, não tinha serenão, não tinha nada disso, não. Aparecia, aparição, podia ter sido uma coisa mais surda, sem grandes efeitos. Se fosse, ela teria melhorado. Se fosse a primeira coisa que a consciência, se ela fosse evoluída, que apareceria para ela, fala assim, deixa de fumar o charuto. Eles nunca falaram isso para ela. Então quem era? É gente da Umbanda, da Quimbanda, do Catimbó, qualquer coisa nesse sentido que ela tinha. Vocês sabem que o negócio era esse. Quer dizer, não é não. Não ficou claro para mim a gênese. Seria, por exemplo, o que a monja Serenona fez suas energias seguindo o Senhor, diz no livro Projeções. É mais ou menos isso. É a derrogação das leis. Ela faz por causa do processo da energia. É ectoplasmia. Serenão é capaz disso. O senhor comentou sobre a combinação de 2 remédios, onde um potencializa o outro no controle da hipertensão. Eu tenho utilizado losartana potássica, 100 mg, e parece que não faz muito efeito comigo. Antes utilizava enalapril, e parecia mais eficiente, porém tem mais efeitos colaterais. O professor poderia dar umas dicas? Olha, seria bom consultar um colega com calma. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma junta de médicos que olham a minha situação. Se você quiser, entre em contato com o doutor Eduardo. Por sinal, ele é seu xará. O cara chama, esse que está perguntando, chama Eduardo também. De modo que é bom você falar com o seu xará. Qualquer coisa, entre em contato com ele aqui. Vem aqui que ele te dá uma geral. O Eduardo está muito atualizado em matéria de cardiologia. Ele sabe tudo, conhece tudo e segue, lê. Ele é fora de série nesse assunto. Eu mesmo tive contato com ele hoje sobre esse assunto aí para ver os meus processos. Ele tem todo o meu arquivo com todos os meus processos, meus exames, tudo. Vale a pena. Agora, ele poderia ver o seu caso, porque a gente não pode falar por aqui, eu não posso dar receita, nem ele. Você tem que ver a pessoa, conversar uma opção de coisa, ver como é que foi, fazer anamnese. Tem que fazer um negócio mais com detalhes, passar um pente fino em você, virar você do avesso. Existem as gêneros animais, isto é, aparição de bichos na dimensão extrafísica momentaneamente materializado? Olha, parece que isso existiu no século XIX na Europa. Em alguns lugares eles falavam nisso. Eu já vi muita coisa, mas devido aos meus tipos de aparição, minhas coisas. Por sinal, havia uma pantera, né, que me ajudou muito, durante muito tempo, e que aparecia com um casal. Essa pantera é só na hora que o negócio era muito bravo que ela aparecia. Agora, uma pantera negra linda, linda. Agora, só a presença dela já dava alguma coisa, não era só energia, não, tinha outra coisa junto. Agora, eu falo sobre esse negócio lá no meu livro, Projeções da Consciência, está lá. Eu falo sobre o Javros e Orco. O Orco, a gente fala sobre isso. Lembro que quando Tancredo Neves ficou doente, seu pai ouviu alguém dizer que o Sarney estaria por trás do que ocorreu, pelo interesse dele em assumir a presidência em 1985. Dizem no Maranhão que ele é muito ligado a ritos como macumba e outros. O senhor teve alguma notícia disso? Não, não tive. Em parafenomenologia são citados parafenômenos de efeitos físicos. Poderia falar sobre a entidade cacique cobra coral, que atua através da média Adelaide Scrittore, e os efeitos da sua atuação no clima? Em comunidades indígenas tradicionais, onde são praticados rituais para intervir no clima, temos então casos reais da atuação parapsíquica na natureza? Poderia aprofundar essa relação entre o parapsiquismo e os recursos naturais? Olha, não há dúvida que existe. Você nunca viu falar nos índios Hopi? Aqueles que fazem um negócio e começam a pular, etc., tal, para fazer chover? Todo mundo sabe disso, os índios Hopi. Isso é antigo, muito antigo. Agora, esse lá de São Paulo, parece que tem vários governos que pagam para eles fazer uma alteração do clima em certos lugares. Tem, você sabe, no Brasil está cheio de gente que mexe com esses camaradas. Então, esse cobra coral aí é o mais, está mais na berlinda, faz alguns anos.
essa coisa. Agora, recentemente fizeram uma reportagem sobre ele. Ele está vivo, está funcionando, a situação continua. Agora, essas coisas da natureza, isso existe. Você tem que lembrar que quem é a nossa amparadora principal aqui do CAE, que ela mexe com a natureza. De vez em quando aparece até um xamã junto com ela, etc. Tal. E tem outros aí que trabalham com isso. E outra coisa, você tem que lembrar que a minha casa, já falaram, já me perguntaram se eu moro na favela da Rocinha. E outros me perguntaram se a minha casa era a casa de Tarzan. Porque está cheio de árvore, cheio de coisa em torno dela toda. Hoje, por sinal, eles estão trabalhando lá no telhado, que houve uma infiltração, eles estão tirando a água que estava caindo lá. Tem uns caras trabalhando aí, desde ontem que eles estão trabalhando lá com o assunto. Que a minha casa, vocês sabem, é tipo puxadinho brasileiro, é típica de jeitinho. Essa é a 5ª casa, ainda tem. Tinha 2 lugares com infiltração do processo da água, tá, de cima. Faz parte do serviço, né? Poderia comentar sobre a concierge John King, que se manifestou materializado como agente em vários grupos de parapsiquismo no século XIX, tendo mesmo atuado como orientador de Madame Blavatsky? Olha, essas coisas todas existiram da época que era o problema lá, da metapsíquica. Já havia muito médium, muita coisa disso desapareceu com o tempo, porque perdeu o interesse. Se a pessoa não se dedica ao caso, o negócio some. Tudo na vida tem que ter a vontade da pessoa e da energia. Se não tem, se o povo não leva em consideração. Agora, as pessoas não deixaram de ser sensitivas do século XIX para cá. Tudo continua. Eu acho que hoje tem até mais sensitivo, pelo seguinte, a maior prova. Tem esses toxicômanos. Os caras que é toxicômano, tudo é porque são sensitivos, tudo desregulado, tudo desprogramado. Os assediadores tomam conta. E outra coisa, droga é uma das coisas que mais dão o transe para a psique. No caso aí, perturbado, né? Patológico. Mas é a maior prova. O que você queria falar? Eu queria entender o fenômeno da gênere com a clarividência. Quando é a gênere, você não precisa de usar a clarividência, você usa os olhos verdadeiros. Assim. Não, qualquer um vê. Qualquer um vê. É independente disso. Agora, clarividência é aquilo que eu falo para a pessoa fazer exercício lá no acoplementário. Você viu uma coisa, por exemplo, de energia em torno lá da turma que está lá. Aí você fecha a pálpebra, desce as pálpebras, e depois você torna a olhar. Se você fechou as pálpebras e depois abriu e continua tudo vendo do jeito que era antes, é porque o negócio existe. Então, por exemplo, uma vez eu estava chegando na casa dos meus pais, né? E eu vi a minha avó no portão. Isso é clarividência, isso não é a gênero. Porque mais ninguém viu. É clarividência. Às vezes é clarividência. Agora, às vezes é o seguinte, pode ser que tenha uma semi-clarividência ou um semi-agênere. 50% da sua energia, 50% que eles colocaram. Aí, então, você só é que vai ver, porque as pessoas que estão perto, às vezes, não têm. Porque aquilo está se manifestando como se tivesse um local adequado, igual um encapsulamento, entendeu? Tá, para você ver. Então, você está no encapsulamento da manifestação mediúnica. Isso tudo pode ocorrer. Isso a gente não pode também descartar, não. Existe disso. Agora, o ideal é sempre isso. É você dar 50%, a consciência dá 50% de lá. Vocês encontram no meio, entendeu? Esse aqui é o fenômeno mais fácil que tem. Meio a meio. Agora, por exemplo, eu vejo muito essa minha clarividência comum, é no meu quarto quando eu acordo. Mas meu quarto, você já viu, é um ambiente praticamente permanente de instalação de campo de energia. Então é tudo a meu favor. É muito mais fácil. Agora, é incrível as coisas que acontecem nesse sentido comigo. O que eu desejaria é o seguinte, eu desejaria dar um mês de fenômeno para cada pessoa. Distribuir um mês para cada um. Pronto, só isso já ia ajudar muita gente. Eu acho que, nesse sentido, a vida não é bem justa em matéria de distribuição de experiência.
E a culpa não é minha. Entendeu? Mas não é justo. Entendeu? Uns têm muitos, outros não têm nada. Alguns querem com toda a força, outros não querem e tem demais. Entendeu como é que é? Eu já vi isso tudo na vida. Mas agora, tudo isso é porque as pessoas dependem de muitos fatores, né, para ver o fenômeno parapsíquico. Na Gazeta do Povo, de 9/8, página 24, na coluna do Hélio Gaspari, título da matéria, Dilma Rousseff preferiu dar um mau exemplo, revelou que é um dado falso no currículo da ministra. Ela não tem mestrado pela Universidade de Campinas e doutoranda na Unicamp em Economia Monetária e Financeira. Ela frequentou os 2 cursos, mas não apresentou as dissertações e cancelou a matrícula em 2000. Eximiu-se de responsabilidade do currículo, atribuindo o erro a algum servidor desavisado. Então, ó, quer dizer então que já havia, ela já aprendeu com Lula mais cedo do que a gente está pensando, foi mais depressa, né? Quer dizer que é a segunda mentira ou terceira, não é isso? Agora aqui, vocês já ficam sabendo qual é a candidata. Ela é a candidata, a próxima presidenta de vocês, mulheres? Como é que é? Hein? É Dilma Rousseff. Dilma. Hein, professor Valdo? O Ciro Gomes vai conversar com Lula para ver se ele fica no lugar dela. Ah, é? Vai ver se vai dar certo. Agora, a gente está torcendo. Eu, quando vi que ela estava com um negócio lá, tipo câncer, que é negócio, eu mandei muita energia para ela positiva. Pensei bem. Porque a pessoa é chata. Na hora que ela se declara lá candidata, vem um câncer pela frente. Terrível. Não sou projetora lúcida, tenho dificuldade de rememorar minhas projeções. Ultimamente, durmo e acordo sem lembrar de nada. Ontem fui dormir disposta a projetar lucidamente. No quarto escuro, deitado em minha cama, fiz o EV e o circuito fronto-corono-chacral. Após a aplicação deste circuito na minha tela visual, apareceu uma luz branca que depois passou para a imagem de uma tela bem grande, partida no meio. Elas rodaram e os 2 pedaços se juntaram. Alta tecnologia, a pessoa está falando. Era uma preparação para que eu visse algo nessa tela. Só cheguei a esse ponto, pois pensei, vou me projetar. E tudo foi por água abaixo. Percebi que existe medo e ansiedade. O que eu faço para sair do corpo sem que o medo e a ansiedade me impeçam? Não tem jeito. Você tem que acabar com o medo, senão esquece projeção. Quem tem medo não deve pensar em projeção consciente, está perdendo tempo. O medo acaba com tudo. Não tem jeito. Isso eu escrevi já, todo mundo sabe disso, isso vem da antiguidade. Se há medo, esquece projeção consciente. A aparição do Zéfiro lá para o Swedenborg, aquilo foi a Gênero? Como é que é? A aparição do Zéfiro para o Swedenborg. Foi. Foi a Gênero. Total. Se tivesse mais alguém ali, teria visto. Por isso que é que eu entendo esse assunto. Eu apareci para muita gente. Eu sou um técnico nessa história, do lado de lá. Sim. É uma beleza do lado de lá. Do lado daqui que é chato. Sim. Lá é ótimo. Na verdade... Lá... Cheguei, não é isso? Você já pensou aparecer para você? Você, na minha condição de filha, e vai durar muito tempo, você vai passar dos 100 anos, logo que eu dessomar, se eu ver alguma necessidade, eu vou aparecer para você e vou falar, mulheres, cheguei. Você vai ver que sou eu. Tá certo? Tá bom, será bem-vindo. Tá certo? Ainda bem que você já me avisou. Estou fazendo aqui um depoimento com testemunhas. Ainda bem que você já me avisou. Agora, veja, você não tem medo não, né? Se tem medo, eu retiro tudo que eu disse. Você tem medo? Não. Agora, vou aparecer, hein? Agora, é preciso ver como é que eu vou aparecer, tá certo? É se você me interpreta corretamente, né? Veja bem. Né? Tá certo? Tá certo. E nessa aparição lá para o Swedenborg... Pode ser que eu vá aparecer um pouquinho mais moço. Ou com algum cabelo aqui. Ou uma peruca. Para melhorar, né?
situação, uma apresentação. E se eu tiver lucidez de ver a aparição, aí eu escrevo um artigo sobre isso. Ah, tá certo. Okay. Tá ok. E esse artigo você coloca ele em algum lugar, porque quando eu dessomar eu vou ver, para a gente examinar bem, com calma e tal. Vai me ajudar no auto-revezamento. Ah, é? Aqui assim é o tira-tema. Tira-tema. Tá certo? Mas agora, eu tive nessa experiência, eu tive isso aí. Mas com mais gente. Agora, a maioria não dá certo. Nessa minha vida também já parecido. Para criança, que negócio. Você já contou para criança. É mais fácil. Agora, nessa para o Swedenborg, você chegou a falar com ele ou você só apareceu? Não, a situação é que apareci, mas eu transmiti uma mensagem telepática. Ele sentiu energia total, porque ele era um grande sensitivo. Sim. Swedenborg é do nosso povo antigo, sabe, das Pítias. Ele é antigo. É uma cabeça, cara. Agora, ele percebeu o negócio total. Aquilo foi antes e depois daquilo. Mudou a vida dele toda. Agora, mudou demais, né? Ele interpretou mal. O negócio foi esse. É um perigo esse negócio. Então, a dosagem do fenômeno, às vezes, é muito difícil de lá para cá. Como é que fica isso? Agora, você já viu um monte de gente que deve ter colaborado com isso tudo aí. Sim, com certeza. Eu sei que colaborou. Mas pensa. Essas coisas não acontecem assim à toa. Agora, por isso que é que eu vejo, quando eu comecei a estudar as aulas de moral cristã em Monte Carmelo, tinha um deles lá, que foi o professor Alip, que é o que dava as lições lá, todo domingo, toda manhã. Ele falou, quando a pessoa tem alguma manifestação mediúnica nessa vida, com esse corpo, é porque ela já deve ter trazido isso de vidas anteriores. Então, ela já mexeu naquele tipo de manifestação. Isso aí era a opinião dele. Eu nunca pude esquecer, porque era garoto, queria saber. Então, ele vira para mim e fala assim, se você viu o Francisco de Paula Vitor, o padre aqui, é porque alguma coisa você já trabalhou em outras vidas com isso. Ou você já apareceu para os outros quando você era espírito desencarnado. Eu lembro disso como se fosse hoje. Isso é na década de 30. Agora veja, eu mais tarde chequei essas coisas todas com o negócio do Zé, tudo era certo, tudo que ele falou. Esse é o motivo que eu lá nas aulas de moral cristã vi um cara com a mão assim em cima da criança e tal. E era uma das coisas que eles faziam, que o retrato dele, ele ajudava as crianças. Francisco de Paula Vitor, pai. Então, a tendência, quando a gente tem um tipo de fenômeno mais recorrente, a tendência é você já ter feito esse fenômeno para você ter mais afinidade com isso. Quanto mais você se mexeu, mais você teve. Por exemplo, eu sei, eu já tive livro que eu cheguei a escrever e foi publicado há muito tempo que tinha psicografia no meio. Mas saiu no meu nome, na ocasião, as coisas todas, porque isso não era aceito, nem nada. Agora, olha só. Essas coisas todas existem. Então, veja, raramente nós estamos fazendo alguma coisa nova aqui. Tudo a gente já fez antes. Se a pessoa já fez antes, a tendência dela é repetir aquilo, porque cria um ambiente adequado para aquela manifestação. Agora, dentro do processo parapsíquico, se de ver, cada um aqui tem uma tendência num determinado ponto. Observa. Qual é a modalidade de fenômeno? Suga, tal. Todo mundo tem. Precisa de saber o que é que prevalece mais. Agora, dentro no meu caso, eu sei o que é. Entende? Eu sei o que é processo. É o problema de defesa, mas o que eu trabalhei mais na minha vida foi o processo da inspiração, com o problema da ideia. Inspiração o quê? O problema da ideia, a recepção da ideia. É por isso que eu tenho facilidade com o processo, às vezes, de pangrafia, esse negócio todo. Você veja, nem a turma lá do Allan Kardec falou em pangrafia. Eles não chegaram a isso.
Não. O livro dos médios, por exemplo, é totalmente... E tem nada sobre o problema da reunião dos fenômenos todos simultaneamente. Parece que Quem criou essa palavra pangrafia fui eu. A ênfase da fenomenologia, da metapsíquica, a época do espírito, era muita energia mesmo, né? Coisa do holochakra. Mas porque todo mundo também estava interessado naquilo. Se há um interesse, aí tudo aparece. Entendi. Há uma convergência que potencializa o fenômeno. Uhum. Esse é o motivo, por exemplo, que as sessões, por exemplo, de efeito físico devem ser feitas. O ideal sempre foi feito assim. As mesmas pessoas, no mesmo horário, não pode faltar, tudo certinho, dedicado àquele processo, tudo as mesmas pessoas. Quanto mais harmonizar dentro desse holopensene, melhor para fazer o conceptáculo do fenômeno. Uhum. Quando há turbulência, há desarmonia, há desequilíbrio, não funciona. De certa forma, com a complementar, a gente também está criando uma especialização na clarividência para o grupo todo que está aqui. Agora, por exemplo, para funcionar bem seria arranjar 50 pessoas, as mesmas, sem faltar, e toda semana, no mesmo horário, fazer no mesmo jeito, tudo igual. Aí, dentro de um ano, não tem jeito, o fenômeno aparece mesmo, não tem saída. Potencializa tudo, né? Foi isso que a gente fazia na Casa de Cinza. Entendi. Uhum. E lá tinha até ectoplasma, o negócio aparecia tudo. E em relação, voltando ao fenômeno no caso da Gênere, né? A gente poderia dizer que dentro desse fenômeno há gradações, no sentido assim, a tua aparição, você transmitiu uma mensagem telepática. No caso da Serenona lá no metrô, por hipótese Serenona, né? Ela não só se manifestou, quanto falou com você. A gente pode dizer que há gradações em termos de intensificação de energia, de manifestação? Sim. Pode da circunstância, né? Quem é, né? Quem sim. É quem? Eu não era Serenão. Sim, sim. Agora, a dona lá pode ter sido. Quem se manifesta é o dono da batuta da orquestra. Uhum. Esse manda mais, então ele atua mais. Isso aí tudo pode acontecer. Se ele é forte. No caso, você falou que a sua especialização, inspiração de ideia. Então, tem a ver com o processo telepático, né? No teu caso, a facilidade maior por esse fenômeno, né? Não, e é o que me ajuda, né? Isso é que aumenta a minha defesa. Sim. Meus processos desde pequeno. O problema da aparição da monja, por exemplo, é o garoto lá, aquela cara de anjo. Aquilo era. Outra coisa, ali era também na hora que eu ia dormir. Entendeu? O melhor da história, eu fechava o olho, ela estava lá. Entendeu? O negócio estava lá. Meu olho fechado, eu via tudo. Agora, o melhor da história é que se falava tanto em anjo, né? Porque com criança, às vezes, né, se fala em anjo, que negócio. Eu pensei que toda criança via anjo, isso era normal. Que anjo brinca com criança. Então eu comecei a pensar, está na hora de arranjar. Vamos ver se o anjo sobe comigo na árvore, lá que tinha o pé de caju, que eu subia. Vamos subir lá no pé de caju comigo. Eu queria ter ali. Você está entendendo? Não, mas o melhor da história. Agora, minha mãe via aquela minha ingenuidade. Quando eu cresci, ela falou para mim, meu filho, você era tão ingênuo, mas tão criança, tão cheio das suas coisas, pensando que tudo está acontecendo com você, que era a coisa mais normal do mundo. E outra coisa, você falava isso tudo para mim, com a maior naturalidade. Você está entendendo? Aquilo, eu ficava até sem jeito. O que é que eu vou fazer com esse menino? Como é que vai ser? Entendendo? Ficar sem jeito até de dar o contra, entendeu? A situação era precária. Ela me falou isso quando eu cresci, né? Com as coisas todas. Agora, minha mãe teve muito entendimento, muita compreensão com isso comigo. Ela me ajudou demais. São muitos aspectos, fora de sério. Até um certo ponto, do povo todo que estava com ela, talvez eu é que tirei mais partido da minha mãe. Entende? Mais do que os outros. Eu soube interpretar ou compreender e tirar proveito, né, do convívio com ela. Né, fora de sério. Agora, ela ajudou muita gente mesmo, na vida dela toda, daquele jeito que ela era. Para cima. E outra coisa, a sinceridade, a franqueza, a organização que ela tinha.
Por exemplo, aquele negócio, eu nunca vi ninguém falar isso. Foi só ela. Falou assim, meu filho, agora não estou para isso. Você tem que esperar o horário adequado. Que é o problema dos americanos. I am not in the mood. Não estou. Isso é o máximo. Sua mãe fez isso com vocês? Alguém de vocês? Alguém fez isso? Ela dava o exemplo de organização, de disciplina, de método. Entende? Impressionante isso. Não é? Pois é. Valdo, como é que assim, no nosso nível, né, como é que a gente pode avaliar o conteúdo da mensagem? Por exemplo, você falou da hipnopompia. Eu já passei por isso, de acordar assim e ver uma menina no meu quarto. Mas como é que eu vou avaliar esse conteúdo? Toda vez que acontecer alguma coisa, o que eu tenho que pensar, avaliar? A primeira coisa, você vai ver o seguinte, a hora que você viu, aquilo tinha alguma conotação, era positiva ou negativa? A menina estava sofrendo ou estava feliz? A mensagem que você recebeu, as energias, eram para cima ou eram depressivas, depressoras? Com isso, você vai saber se deve pôr energia mais no assunto, de que modo, pensar o quê. Você tem que interpretar o conteúdo do fenômeno. Agora, por que ela apareceu para mim? Nunca é à toa. Pode aparecer até um assediador, por que não? Lembre-se do tal, que a hora que eu fui entrando na empresa, que eu vi um Exu em cima da carreta. E a distância. Outra coisa, tem aquele caso aqui, por exemplo, que eu estava a mais de 100 metros de distância, quando eu vi um homem. E falei assim, ele veio para conversar com você, olha bem como é que é o negócio aí, como é que é. E o homem depois morreu, na madrugada. Ele apareceu lá no portão. Não veio para falar comigo. Foi com uma pessoa. Você sabe da história. Agora, tudo aconteceu, o cara ficou com os olhos desse tamanho. Daquele dia em diante, ele sempre me respeita nas coisas daquele jeito. Agora, veja, eu vi o homem à distância. Falei assim, aquele homem quer falar com você. É bom você lá ver, toma conta dele, olha bem como é que é. Então, ele foi lá até atender o cara. Algumas horas depois de madrugada, o cara morreu. Aqui. Não, eu senti que tinha alguma coisa. Muito esquisito, né? Eu senti tudo. E outra coisa, tudo à distância. O homem estava lá à distância, como é que eu senti? A minha relação com o processo da energia. E ele, o nosso amigo, estava aqui comigo. Assim, vai lá e atende que aquele homem está atrás de você. E era batata. Ele tinha chegado só no portão, não tinha nem entrado. Ele ficou lá fora, na estrada. Pois é. Agora, no outro dia, o Gêmeo chegou com os olhos desse tamanho. Sabe o tal homem que você falou para eu ver? Foi embora. Quer dizer, agora eu fui falar com ele. Vamos examinar o que é que você conversou, o que é que ele queria conversar com você. Eram as últimas palavras, tinha alguma coisa, né? Para acalmar alguma coisa, harmonizar a vida, alguma coisa aconteceu. Isso é impressionante. Agora, são fenômenos desses, sabe? São aqueles negócios, são as casquinhas, sabe? O rabo do fenômeno. Entende? As pequenas coisas que tem, os ingredientes, que faz parte do fenômeno. A psiquismo no outro nível? Porque você já tem muito parapsiquismo há muitas vidas. Colocou esse meu corpo no outro nível. É o macrosoma. Até um certo ponto ele me ajudou na questão do macrosoma. Eu acho. Não, não é só isso não. Manutenção da minha saúde, etc. Porque o meu negócio de hipertensão estava muito bravo. Lá pelas tantas também, esse processo com ele me ajudou. Eu trabalhava muito com as energias, fazia muita assistência, que o negócio todo, isso ajudou, né? Manteve o processo. Porque você tem que lembrar o seguinte, hoje eu tenho mais lucidez do assunto todo e mantenho um domínio maior sobre isso. Antes, a hipertensão estava dentro de um corpo, mas eu era mais moço. Eu com 40 anos, com 50 anos, é uma coisa. Agora, eu com 77, tudo já foi embora. A máquina está muito usada. O carro está muito rodado. Já tem que mudar aquilo que eu falei, o velocímetro, que negócio. Então, isso tudo ali influiu muito naquela ocasião, as coisas todas que a gente teve.
Foi quase meio século. O Taumal também foi mais ou menos isso. Eles regulam mais ou menos, tem pouca diferença de anos um com o outro. Agora, o Taumal apareceu em 50 e poucos comigo. Foi no início da Casa do Cinza. Ele veio lá, apareceu a primeira vez através de um médium, de efeito físico. E depois ele ficou lá conosco e acabou ficando comigo. Agora, ele desde o início, ele não mostrava nada que era meu amigo. Entende? Mas eu sabia. Fora do corpo, ele falou para mim, mas falou assim, não fala nada, nós somos isso, por causa disso, disso. Eu vou trabalhar aqui com vocês, depois você vai mudar. Ele foi um dos que me ajudaram mais a sair do movimento espírita, aquela coisa toda. Agora, ele dominava o processo de energia. Agora, o melhor da história é que ele continuou ainda ajudando as sessões lá, os troços, mesmo depois que eu saí. Durante uma boa temporada, era ele mesmo. Uma vez eu fui fora do corpo com ele na sessão, lá do corpo, lá em Uberaba, depois que eu deixei o movimento espírita. Entende? Agora, ele é que me ajudava na questão lá do pandeiro, as reuniões que nós tínhamos. Ele era o homem das energias, ele abriu o caminho. Entende? É como se fosse assim, um esculca, tipo guarda-costa, a porteiro que abre a porta, a pessoa que abre o caminho. O Taumal era isso. Agora, nós também fizemos muita assistência de gente dele, né? Inclusive na China. Nós fomos à China várias vezes. E eu nunca pude esquecer, porque um caso na China que havia, tinha um parente dele que estava atrás de um livro. E os livros chineses lá, era uma livraria muito antiga e tudo estava uma bagunça danada, empoeirado, tudo. E o homem estava procurando um livro que precisava de saber de todo jeito. Eu entrei em sintonia com ele para saber como é que era o livro. E vi a situação. Aí saí fora do corpo e fui mexendo, do jeito que é que eu faço no corpo. Fui mexendo e descobri que o livro estava lá em cima. Aí eu dei um jeito dele subir, eu e o Taumal. Fomos inspirando ele, ele pegou o livro que estava deitado atrás dos outros, dentro da estante, no lugar terrível. Tirou, ainda bateu o livro assim, ó. Você está entendendo? Para limpar o livro. E era o livro que ele estava procurando. Isso eu nunca pude esquecer. O Taumal falou assim, ó, se não fosse você, não daria para pegar ele, não. Por causa do processo de contato humano com ele, por causa da ectoplasmia do cara. Agora, nunca pude esquecer isso. Nós fomos lá para assistir esse homem. Isso aí foi uma inspiração. O Taumal deu um banho de energia nele, melhorou a saúde dele com isso. Tudo lá, na hora. Ele estava sozinho na livraria. A livraria era pequena, mas cheia de lugar para guardar, uns caixotes, umas coisas diferentes. Sabe, não era só estante, não. Tinha uns negócios esquisitos no meio. Mas o livro estava atrás, empoeirado, atrás dos outros. Aquilo foi o máximo. Agora, eu virei para o Taumal e falei assim, ó, nada como a gente ter um holopensene bibliográfico, que eu já sabia disso na ocasião. Uma coisa, isso aí tudo influi, você está entendendo? A predisposição. Por isso que eu acho, tudo na vida é um processo de confluência. Qual é a sua interatividade com as coisas, objetos, ideias, pessoas, ambientes? Tudo isso tem. Ô Luiz, você quer falar, Luiz? Eu estou vendo que você está sentado na cadeira aí do pódio. Quero perguntar uma coisa. Sim. O senhor falou que tem facilidade com a aquisição de ideia. E eu queria saber como que é que o senhor faz para diferenciar quando que é uma aquisição de ideia e quando que aparece é um uma ideia, anel verton. Ela parece luminosa, totalmente diferente das outras, porque é virgem. Eu nunca pensei naquilo. Entende? Então você vê que tem alguma coisa de fora. Não, mas eu e às vezes a ideia vem que abre assim, aquele clarão. Todas as decorrências e radiações daquela ideia dando outras. Tudo vem junto. Não, mas eu digo assim, quando é uma ideia mais simples, uma telepatia, alguma comunicação de uma consciência que está querendo falar alguma coisa. Energia, né? O banho de energia, ele caracteriza isso.
Você sabe se é de amparador, se não é, como é que é. Banho de energia. Falar de assediador, ninguém precisa de falar, porque você vê que não está de acordo com você. Eu, no meu normal, eu não sou patológico. Está entendendo? Então, tudo que aparece de patologia não é meu. A técnica é essa. Agora, se tem uma patologia do corpo, por isso que eu estudo muito o corpo, eu já sei o que é. Então, são 3 coisas que a gente tem que saber. O que é meu? Então, isso tem que ser rígido, sadio, equilibrado, homeostático. Agora, o que é do corpo? Um corpo, por exemplo, você está com o seu corpo, você não sente nada. Se você sentiu alguma coisa de uma parte do corpo, é porque tem uma patologia. Essa aqui é a técnica. Agora, o terceiro, se vem uma patologia que eu vejo que não é nem do meu corpo e nem é minha, só pode ser de fora. Então, essas 3 coisas eu não tenho problema com isso para caracterizar. E acontece também, porque às vezes eu percebo que acontece de, por exemplo, de eu estar assimilado com algumas energias, não necessariamente uma com sexo, mas com energias que eu não desassimilei, e aquelas energias me remetem a pensar... Com o ambiente, com uma coisa, com um objeto, aquilo envolveu você. Tudo isso pode acontecer, sim. E daí eu começo a ter ideias condizentes com aquele padrão de energia, mas eu não sei diferenciar quando que é meu e quando que é da energia. Agora, anota isso tudo, você vai caracterizando tudo com o tempo. Isso tudo vai ficando cada vez mais claro. Eu sei direitinho. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, sério. Um dos negócios que eu já falei aqui, muitas vezes, é o problema da sincronicidade, quer dizer, a interatividade. Eu sempre falei que isso é uma das coisas mais difíceis para a gente caracterizar. Agora, tudo que eu posso que acontece comigo, eu anoto, para ver se eu vejo como é que sincronicidade funciona. Sabe, Antônio, eu acho que se eu estudar mais sincronicidade, eu vou entender os negócios do serenão. Isso que eu sou encasquetado com o processo dos atributos mentais somáticos serenão. Para mim tem sincronicidade nisso. Agora, por exemplo, eu já descobri, e agora eu tenho certeza da história muito séria em matéria de sincronicidade, sobre 2 aspectos. Um foi agora recente, que eu identifiquei. O outro é mais antigo. O mais antigo é o seguinte, por exemplo, a sincronicidade junto com aquilo que eu chamo de tempestade magnética, extrafísica. A hora que tem que estar mudando, que o ambiente está mudado devido à tempestade extrafísica. Tem relação. Esse negócio funciona diferente, a sincronicidade mesmo. Agora, tem uma outra coisa que eu já vi. Existe aquela pessoa que é específica. Então, por exemplo, pode ter também um benfeitor que é específico para aquilo. Então, uma das coisas que eu já descobri é o seguinte: eu tenho um processo de sincronicidade que já aconteceu comigo e agora recentemente aconteceu de novo. Que num dia foi mais de 50 coisas que aconteceram sobre higiene e limpeza. Sendo que não tinha nada que ver a minha vida com aquele dia e a limpeza naquele dia. Então, se vinha um dia higiênico, do jeito que é que tem um dia mental somático, seria um dia higiênico. Agora, veja, isso é sincrônico. Por quê? É demais. Quando eu vejo que uma coisa dessa acontece, por exemplo, eu posso marcar de manhã, falar assim, vamos ver o que vai acontecer à tarde, depois o que vai acontecer de noite. Entende? E não sou eu que desencadeei o processo. As coisas vão se emendando assim, ó, tem aquela corrente que acontece. Para mim, isso em matéria de sincronicidade é uma das coisas mais complexas que tem. Mas isso ocorre. Agora, por exemplo, é impressionante a hora que você vê no seu dia, você vai anotando as coisas principais, tudo dizer respeito a alguma coisa de higiene, de limpeza, de alguma coisa nesse sentido. É um absurdo. Como é que é? Por quê? Vocês estão entendendo? Agora, isso é impressionante. Agora, por exemplo, quais são as outras manifestações, as outras naturezas de manifestações? Eu estou falando aí na tempestade magnética, estou falando no processo da higiene. Deve ter outras coisas. Como é que será? Será, por exemplo, que tem algum processo de economia, por exemplo? Isso nunca aconteceu comigo.
Pode ser que tenha. Agora, ó, a confluência dos fatos é assim, hilária. Você fica besta de ver como é que tudo conjuga para aquilo. Isso, quer dizer, deve ter alguma relação com o processo de serenão, você está entendendo? Como é que eles agem com isso? Porque, por exemplo, você já pensou, se eu soubesse julgar, eu saber, por exemplo, o dia que vai ter uma tempestade magnética no lugar tal, o dia que vai ter um processo de limpeza naquilo, eu posso potencializar um processo assistencial que eu posso fazer ali. Vocês estão entendendo? Agora, pensa bem, aí eu estou dando 2 fatores. Vamos supor, Antônio, que o serenão saiba disso tudo. Ele põe os negócios dele, ele está potencializando tudo que ele faz. Vocês estão entendendo? Então, veja, nós somos demais ignorantes. Somos ignorantes demais. Em matéria desse processo todo. Isso tudo está aí para a gente estudar. E saber utilizar. Essas coisas ocorrem. Agora, ó, nessa questão da higiene, hoje, eu já tenho mais experiência do que o resto. Mais do que eu estudei. Na questão, por exemplo, da tempestade magnética, eu olhava durante anos, andando na esteira aeróbica em Ipanema. Então, eu segui uma opção de dados, de detalhes, por causa da paisagem, que era a mesma que eu via do janelão lá na minha casa. Agora, por exemplo, nessa questão da higiene, é mais sério porque o negócio pega a parte íntima e externa, pega tudo da sua vida. Então, eu vi, o negócio é simplesmente impressionante. Agora, a coisa de uma tal maneira que daí a pouco tudo aquilo que devia ter sido feito antes vai ser feito naquele dia. Entendendo? Há uma confluência do processo da sincronicidade. Agora, o que será que não tem? Qual a varinha de condão? Está entendendo? Ou a lâmpada de Aladim? Alguma coisa que teve que desencadeou aquilo. Por quê? Isso tudo está para a gente estudar. Muito sério. Eu quero, agora que eu estou começando a pesquisar, a característica da personalidade específica sobre isso. Que essa personalidade, do ponto de vista de consciência, ela é importante para nós, se nós começarmos a estudar isso. Eu ver quem é que é bom, por exemplo, nisso ou naquilo. Então, naquele dia, ele tem, é o mandrake, ele faz a mágica na hora que precisa, porque ele tem mais força naquilo. Entendeu? Ele tem o jogo de mando. Então, isso é importante. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 21 votos online, 13 perguntas respondidas online, 12 perguntas presenciais, 23 assinaturas no livro de presença. Nós temos 3 verbetes para votação, então vou ler. Pediria que vocês levantassem a mão, então, para a gente agilizar a votação, ok? Atividade homogênea. Então, tem linha de montagem, veja bem, atividade homogênea, linha de montagem e recobramento, ok? Então, atividade homogênea. Linha de montagem. Recobramento. Bom, pessoal, a gente quer divulgar aqui que nós estamos fazendo algumas modificações na livraria do CIEC, na CIEC Mag Store. O CIEC está assumindo a coordenação da livraria a partir de setembro desse ano e vai ter muitas novidades, vai dar uma incrementada com vários eventos, né, que o pessoal está organizando. E, em cima dessa mudança de coordenação, a gente está fazendo uma promoção especial dos livros e material todo nosso, né, de vestiário e tudo mais, com desconto de 50%. Então, nós vamos fechar todo esse estoque no dia 31 de agosto. Então, até 31 de agosto, nós estaremos com a promoção de 50% em todos os livros da Mag Store, junto com o vestiário. E depois já volta, então, a livraria normal, mais incrementada, com mais novidades para vocês, a partir da coordenação do CIEC. Tá ok? Obrigada. Temos também um recado da equipe do acoplamentário.
informando que o acoplamentário, então, desse mês também está cancelado em virtude das medidas de profilaxia contra a gripe A. Ok? Para amanhã, ganhou o verbete recobramento, com 18 votos. Obrigado, uma boa tarde. Djalma. Está aí, Djalma? Ô, cara, resta aí o... Tá bom aqui, cara. Não sei onde que pode ter dado esse apito, não. Eu não sei por onde pode ter apitado aí, não. Alô? Ah. Esses negócios. Espera aí. Sei. É uma dessas. Deixa eu testar aqui, ver se eu coloco o som aqui para eles ouvirem aqui também, né? Alô. É, cara, ele corta mesmo, cara. Ele não deixa eu falar, não. Não deixa, não. Não deixa, não. Mas isso é facinho, cara. É facinho. Eu vou subir aí, tá? Até logo.